Olá, estamos no ar com mais um Ouça Ela e é sempre muito bom ter você aqui com a gente. Deus vai falar com você muito nesse podcast, então prepare seu coração, prepare sua mente para tudo aquilo que o Senhor vai nos entregar aqui nessa mesa. Hoje eu trouxe uma pessoa que eu tive a honra de conhecer um pouco da história dela, um testemunho maravilhoso, coisas que somente o Senhor pode fazer mesmo na vida de uma pessoa. E eu tenho muita honra de trazer no nosso podcast Luísa Zanetti. Seja muito bem-vinda ao Ouça Ela. Obrigada, gente. A honra é minha, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite de coração, Isabela. Muito obrigada. Acredito que vai ser várias coisas vão ser tiradas aí da caixinha da curiosidade de muito cristão e Aham. não cristão, né? Eu tenho certeza. Eu acho que as escamas dos olhos das pessoas, elas vão cair aqui. Amém. Em nome de Jesus, Em porque nome tem de muita Jesus. coisa para ser contada. Mas antes Uhum. de eu falar um pouco da história dela, eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho e também estamos disponíveis no Spotify. Então, só acompanhar a gente por lá e no nosso Instagram, @ouçaelapod. Não deixe de nos seguir. Todos os dias temos cortes, palavras de Deus lá. Então, assim, compartilhe. A gente compartilha tanta besteira na internet, mas a gente deixa de compartilhar coisas de Deus. Então, compartilhe isso com as suas amigas que vai ser muito bom, não é, Lu? Aham. Lu, gente, a história dela é incrível. Ela é ex-astróloga. Assim, ela vai falar um pouco, discutindo aqui, mas hoje ela é muito bem casada, Glória a uma mulher que Deus. foi encontrada pelo Senhor e tem descoberto sua identidade em Deus cada dia mais. Lu, conta um pouquinho da sua história, assim, desse processo de conversão. Como assim, ex-astróloga? Como que foi isso tudo? Só pra gente conhecer um pouquinho e a gente já entrar em vários assuntos legais. Então, na verdade, eu conheci Jesus com 19 anos, né? Uhum. E aí eu conheci Jesus, me converti, batizei, desceu o fogo do Espírito Santo e tudo mais, mas eu não tinha verdadeiramente entendido quem era Cristo e também não tive um relacionamento muito com ele. Então eu logo me desviei, né? Que a gente entende que é morrer realmente, o Espírito Santo ele sai. E o Espírito Santo ele não te invade. Satanás te invade, Espírito Santo não te invade, ele pede licença pra entrar na sua vida, né. Então Uhum. eu comecei a ir pra faculdade, e bebida, e coisa de atlética, etcétera, bem nessa época que eu me converti, e aí eu acabei me afastando. E aí, inclusive isso é uma coisa que eu não contei em nenhum podcast, e eu acho que seria legal eu falar aqui, não sei por quê, mas o Espírito Santo sabe. Olha aí. Que o que me fez me afastar de Jesus, eu falo a cereja do bolo que me fez me afastar de Jesus, foi porque eu queria muito colocar um silicone. Uhum. Era uma fase que todas as minhas amigas estavam colocando silicone, que, tipo, tava todo mundo na onda do silicone de faculdade, etc. E eu queria muito pôr. Só que a minha família não conseguia bancar um silicone na época. Falou, filha, não vou conseguir e tudo mais. E aí eu fiz que fiz, e fiz que fiz mesmo. Aí tinha um médico, amigo da família, não sei o que, parcelei em 30 milhões de vezes e coloquei o silicone. Quando eu coloquei o silicone, nessa época eu tinha acabado de me converter. E eu ficava, não, porque Deus vai me dar. Deus vai me abençoar com silicone. E aí quando eu coloquei, nossa, glória a Deus, eu coloquei silicone, né? Uhum. E aí o que que acontece? Logo que eu coloquei o silicone, eu entrei na faculdade, e aí, tipo, cara, você que não tá firmado na fé, que é um bebê na fé, não tem pessoas pra realmente pegar na sua mão e te conduzir pela caminhada cristã e te dar verdadeiramente um discipulado, se sai, né? Você não Uhum. continua. Então eu falo que o silicone foi meio que a cerejinha do bolo pra eu poder realmente me desviar de fato, porque eu já não tava muito, né, no caminho estreito, digamos Uhum. assim, ali, né, no relacionamento. Então eu acabei me desviando. E quando eu voltei pra Jesus, em uma das orações, o Espírito Santo falou: ora no seu peito
e repreende tudo que veio com esse silicone. Porque ele foi o estopim pra você sair dos meus caminhos. Então, eu sinto de falar isso aqui nesse podcast, não sei porquê, mas é porque às vezes a gente acha que é algo que não tem nada a ver. Mas até uma coisa que seria boa e benéfica pra você pode virar uma maldição, se não for Deus que tá te dando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Mas enfim. Então, eu me converti, me desviei, e aí nesse período, eu tava no 3º ano da faculdade mais ou menos, eu comecei a ter muita crise de ansiedade. Porque eu sempre tive e todo ser humano, eu acho que tem um senso de propósito. O que eu vim fazer nessa vida? O que eu vim ser? Qual é meu propósito? Acho que todo ser humano, ele tem esse senso dentro dele. E eu comecei a ficar um pouco com crise, porque eu tava fazendo publicidade e propaganda, mas o sonho da minha vida era ser atriz. Eu sempre quis ser atriz. E eu falava pra minha mãe e pro meu pai, eu falava, nossa, o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, eu não quero fazer publicidade, eu não quero isso, eu não quero. E aí uma pessoa me deu um livro que chamava O Poder do Silêncio. E aí esse Poder do Silêncio, ele é de... Eu esqueci o nome do autor, que é o mesmo do Poder do Agora, que fala sobre lei da atração e etc. E aí eu comecei a entender sobre o hinduísmo. E eu comecei a sentir paz. Falei, gente, esse negócio me acalma, esse negócio é bom. E aí eu quis me aprofundar no hinduísmo. E fui me aprofundando. Só que durante essa trajetória que eu sempre intitulei, naquela época, de autoconhecimento, não tem nada espiritual nisso, eu ganhei um mapa astral de aniversário. E aí eu fui na astróloga, fiz um mapa astral e eu tive revelação daquele mapa na hora que eu vi. Foi o primeiro contato com profecia que eu tive. Foi o primeiro contato. E aí e uma coisa, né? Eu sempre fui muito sensível ao espiritual. Então, a minha mãe conta que que eu era uma pessoa que o ambiente podia estar lindo. Mas eu chegava em ambientes, eu era daquelas que começava a dar um berreiro por nada. E eu precisava ir embora. Ou então, eu brincava sozinha, feliz da vida. Então, eu sempre senti muito os ambientes, eu sempre tive isso. Eu poderia não estar vendo, fiz igual eu olho pra você, o que tá acontecendo. Mas eu sentia. E isso a gente entende que é discernimento espiritual hoje, né? Na Bíblia tem tudo. É só a gente ler a Bíblia que a gente vai ver que todas essas coisas tá lá. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a cada dia mais profundo, gostei da astrologia, comecei a estudar astrologia. Uma coisa também que eu sempre gosto de falar é que para você estudar astrologia, você precisa estudar a mitologia grega, porque cada planeta está associado com um deus grego. Então, olha só como a astrologia não é nada de demais. É muita coisa, na verdade. Enfim, aí eu fui. Até o dia que eu tive um desejo muito grande de morar na Índia, porque eu sempre gostava muito, fazia muitos rituais para os deuses indianos, então a deusa que eu consagrava era a deusa do amor. O que a gente precisa entender de tudo isso que eu vivi, e hoje eu tenho noção disso, é que eu nunca busquei algo para danificar a minha vida ou a vida de alguém, racionalmente falando. Eu sempre busquei luz. Eu sempre busquei Deus. Mas o Jesus que tinham me apresentado era um Jesus religioso. Não era um Jesus como ele é. Um Jesus que deu a vida por mim. Um Jesus que me ama ao ponto de falar: eu sangrei. Eu morri numa cruz por você, sabe? Pra você se tornar filha de Deus. Então, eu tinha muito essas coisas de tipo, não, eu não quero. E a minha irmã já era cristã na época. E então eu não queria ficar perto do cristianismo, porque pra mim o cristianismo que foi apresentado não foi o cristianismo puro de fato, né? Enfim, e aí fui, morei na Índia. Cara, amei morar na Índia, não queria voltar nem a pau. As primeiras 2 semanas foram horríveis. Nossa, Mas imagino. enfim, não, passei mal. Cultura totalmente diferente, né? Não, e tipo assim, a minha irmã, muito louca, a minha irmã é muito boa. Ela me deu uma Bíblia antes de eu viajar pra Índia. Ela falou assim: tome a Bíblia. Pega a minha Bíblia. Qualquer coisa, você lê essa Bíblia. E, cara, e nas 2 primeiras semanas que eu tava passando super mal lá, eu li a Bíblia. Eu falei, não, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo tudo errado, meu. O que eu vim parar aqui? Porque eu tive um pânico naquele lugar.
Um Uhum. pânico, que eu me olhava no espelho, eu me pegava assim, Isa, e eu falava assim, essa não sou eu. Tipo, quem que é essa? Era muito louco, eu fiquei alucinada meio assim, sabe? Eu tive um pânico mesmo. E aí, na época, eu até liguei pra minha mãe e falei, mãe, me ajuda. Ela falou, não, você vai ficar. E eu queria ir embora de todo jeito. Eu queria ir embora da Índia de todo jeito. E minha mãe falou, não, você vai, agora você fica. Aí eu falei, tá bom, vou ficar. Só que passou esse primeiro mês, Uhum. eu comecei a amar. Sim. Eu comecei a fazer os rituais. Mas eu fiquei sabendo também, né, por vários missionários. Você não tava, né, nesse momento, assim, pegada com Deus, Uhum, mas mesmo assim viveu tudo isso também. Existe muita confusão na mente muito. das pessoas que vão pra Índia e tem toda essa sensibilidade espiritual. Eu já vi muitas pessoas, uma amiga minha falou que quase ficou doida, entrou em crise lá É. total e ela tava começando a escutar coisa e ela tava começando a ter muitas crises, né? Uhum. Aí você falando isso, a gente vê como que é o mundo espiritual, né? E como que as coisas atuam em cada território, né? Os demônios atuam em cada É. território. E aí, assim, só esse adendo mesmo. É, mas é verdade. E assim, mesmo morando lá, e é muito louco isso, porque mesmo morando lá, lá mesmo tem os indianos que consagram as coisas ao deus aos deuses. Coisas do tipo ritual de fogo, flor, comida, alimento. E tem os indianos que matam. Então mata criança, mata animal, faz sacrifício mesmo humano. Teve um dia que Uhum. eu acordei lá no meu, no lugar que eu tava, e, cara, era um cheiro insuportável. Eu falava, gente, o que que aconteceu? Aí o pessoal me explicou que existem algumas tribos hindus que elas fazem um sacrifício ali. Então, imagina no mundo espiritual. Uhum. E eu acho muito louco porque é uma parada muito. Como que eu posso explicar? É incoerente. Porque a Índia é conhecida como o lugar mais espiritualizado. Mas é o lugar com mais pobreza, doença que existe. Com mais prostituição que existe. Então, tipo assim, não bate. Se realmente fosse espiritualizado de fato por Deus, né? Se Deus realmente fosse o centro daquele lugar, ele não estaria daquela forma. Porque não é essa a vida que Deus tem pra gente. Uhum. E isso me faz ver o quanto eu estava cega. Porque eu fui lá e eu fui com a roupa do corpo, eu fui sem nada na mala. Eu só fui com a minha roupa do corpo e com um lençolzinho, porque eu tinha que dormir num lugar que eu precisava do lençol. Ponto final. Eu tava enganada. E quantas pessoas não estão vivendo esse engano hoje? Eu vejo muito isso, sabe, Isabela? Que é uma coisa que é... Se eu for conversar hoje com alguém que ainda é dessa doutrina, Uhum. a pessoa vai falar, todos os caminhos levam a Deus. Deus está em todos os lugares. E não, Deus não está em todos. Não é sobre Deus estar ou não estar em todos os lugares, mas é quem ele enviou para ser a fonte de vida dele, para ser o espírito dele. Não é o espírito dos deuses indianos, é o Espírito Santo de Deus, que veio por meio de Cristo. Ponto final. Não adianta você achar que outra coisa é, mas quando você tá dentro desse redemoinho de Uhum. confusão espiritual, cara, Satanás, ele só vai tentando te enganar mais e te mostrar coisas bonitas. Então, eu fui pra praia lá na Índia, conheci um monte de gente. Aí, depois eu fui fazer meu curso de yoga. Então, eu fazia umas aulas de yoga particular pra aprender sobre o yoga, porque eu queria ser professora. Só que nisso, na Índia, parece que esse negócio de mapa astral deu um boom, assim, pra mim. E aí, eu comecei a fazer muito mapa. Eu já tava fazendo mapa quando eu fui. Mas aí, eu larguei o que eu fazia de vez e só me tornei astral. Eu falei, cara, achei o meu propósito de vida. Porque eu nunca fiz um mapa astral com intenção de prejudicar uma pessoa. E aí é que eu falo que nem tudo é sobre a intenção do coração. Porque a intenção do seu coração pode ser ótima, mas se aquilo não está glorificando o nome de Deus, esquece. Não, não adianta nada. Não adianta nada, né? Enfim, aí eu voltei da Índia, resumão. Voltei da Índia, continuei vivendo, aí, tipo, foi o que eu falei, melhorei muito na astrologia, nossa, virei uma super profissional de mapa astral e tudo mais.
Do hinduísmo também, comecei aí em rituais de bruxaria, da Wicca, da natureza, e que é atrelado ao hinduísmo também, de certa forma, porque os deuses só mudam de nome, mas o que eles fazem é a mesma coisa. Então, o Oriente e o Ocidente é tudo mesmo, os mesmos deuses ali, né? O mesmo domínio espiritual, digamos assim. Uhum. Enfim, aí foi passando o tempo, fui gostando mais, fui me aprofundando mais, me tornando, de certa forma, uma referência. Até que eu eu conheci o Bruno. Antes de conhecer o Bruno, eu fui fazer um mapa. E aí, no mapa, a astróloga falou pra mim que eu não ia casar durante tantos anos. E meu sonho sempre foi casar. E eu também tinha feito a minha revolução do ano e também dava que eu não ia casar com ninguém, que eu não ia conhecer ninguém, que ia ser só umas paqueras. Só que aí, 10 dias depois, eu conheci meu marido. Tipo, a gente se encontrou, a gente ficou e deu uma semana ele me pediu em namoro, deu um mês ele me pediu em casamento, 6 meses a gente tava casado. Nossa. Só que eu tive que fazer uma escolha nesse tempo. Ou era astrologia, e mesmo que eu acreditasse nessas coisas, eu não sou incoerente. Então, se não funcionou no meu mapa, aquilo que eu tô vendo na minha vida real, eu não vou continuar. E aquilo começou a me perturbar por dentro. E aí eu falei pro Bruno, eu falei, amor, não quero mais ser astróloga. Porque não era pra eu estar casada com você pela astrologia, então eu não quero mais. Aí eu acabei, só que ainda foi um tempo. Foi até, tipo, a gente já ainda era casado enquanto eu atuava como astróloga. E aí depois eu parei. Parei, não sabia o que. Aí voltou aquele vazio gigante, né? Tipo, aquele vazio enorme. Voltou, eu falei, gente, o que tá acontecendo de novo, meu Deus do céu. E enfim, aí eu fiquei só nas práticas do hinduísmo, nos rituais de bruxaria e etc. Fazia o meu mapa só, olhava o céu só do Uhum. meu dia mesmo e tudo mais. E aí até que chegou um momento em que, nesse ano do meu casamento, eu não lembro quem me deu um devocional da Joyce Meyer. Sabe aqueles devocional 365 dias? Sei. E às vezes eu abria. Mas, gente, eu abria o devocional, eu tocava tambor. Eu fazia ritual de bruxaria, eu lia o mapa astral. Tipo assim, é com tudo, Muita entendeu? coisa. Uhum. Só que eu via que Deus já tava mexendo. Sim. Ele já tava, o Espírito Santo já tava, sabe? E aí a gente teve uma funcionária que hoje é uma intercessora da nossa vida, uma missionária, a Albertina, que ela entrou na nossa casa dia 1º de fevereiro de 2022. Eu tava noiva do Bruno ainda. E ela era cristã já, ela já era cristã, mas ela nunca falou. Ela só falou que ela era evangélica na época, mas ela nunca falou de Jesus pra mim. Ela nunca, nada. Só que a gente saía, ela ia lá com a linha, ela ungia tudo. E diz que quando ela passava no meu quarto, que era um altar de adoração a 1 milhão de deuses, e a hora que ela passava o óleo nas coisas, Deus falava pra ela que eu já era dele. E ela não entendia, porque ela não sabia dessa minha história anterior com Cristo, né? Antes de eu Uhum. conhecer todas essas outras coisas. E aí, até que um dia ela entendeu quando eu voltei pra Jesus, né? Que é agora essa história que eu vou contar. Só que ela ia orando. Ela já fazia campanha, ela já ia no monte, ela já apresentava a minha vida e do Bruno pro Senhor nessa época. Então, é fruto de oração. E de oração que a gente nem imagina. Então, com certeza, tem alguém orando por você e você não sabe. Nem Mas imagino. essa oração chegou ao Senhor, tenho certeza. Uhum. E aí, teve um dia que eu fui pro ritual. Terminei o ritual, e eu que conduzi o ritual porque foi pra práticas hindus. E aí a bruxa do lugar virou pra mim. Eu fui falar com a bruxa e eu falei pra ela, falei, olha, estou mal, estou angustiada, estou agoniada, me ajuda. E aí ela virou pra mim e eu queria tomar ayahuasca. Eu não consegui tomar ayahuasca. E aí ela virou pra mim e ela falou assim, vai embora pra sua casa e chama o Espírito Santo de Deus. Você não pertence a esse lugar. Ela foi muito Nossa. clara pra mim. Só que, gente, eu não lembrava o que era o Espírito Santo. Eu não lembrava quem era o Espírito Santo. Eu nem lembrava que um dia eu já tinha sido cristã. Eu não lembrava. Não lembrava. De nada. É como se tivesse tido um apagão, assim, na minha mente. Só que naquele momento, uma chama, parece que, tum, sabe? Uma luz. Uhum. Daí eu fui chorando do lugar até minha casa. O Bruno tava dormindo já. Daí eu sentei no sofá da sala. Ou no chão, não lembro exatamente. Me abracei e falei, Espírito Santo. E ela falou, e pede pro Espírito Santo te falar aquilo que você precisa ouvir. E aí eu peguei, me abracei e falei, Espírito Santo, me fala o que eu preciso ouvir. Se eu sou sua, me fala, eu falei isso. Aí ele virou. Aí eu escutei pela primeira vez a voz audível de Deus. Você é minha, volta. E aí,
Aquela sala foi tomada pela presença do Senhor, de uma forma que eu não conseguia mais me conter. Eu me abraçava assim, eu chorava, eu me arrepiava, e eu me sentia nua. E foi uma coisa instantânea, foi instantâneo. Tira tudo que não glorifica meu nome daqui. Nossa. Eu não tive um processo em relação a isso. Tem gente que tem processo. Eu tive processo em relação a tambor, porque eu tocava tambor. Eu fico imaginando eu tocando tambor hoje, gente. O meu gato, ele fugia da salinha que eu tava tocando tambor, porque eu nem sabia tocar, eu só ficava batucando lá. Enfim. Aí, eu. Só que eu tive um processo com outras coisas, tá? Com as amizades, porque todas as minhas amigas eram dessas religiões, essas coisas. Então, meu processo foi outro. Aham. Mas em relação a desfazer de tudo aquilo que eu acreditava, dos objetos, foi instantâneo, assim. Tipo, tira tudo. Peguei tudo, aí liguei pra minha irmã no outro dia cedo, chorando. Cheguei no quarto, virei pro meu marido. Vamos lá. Na noite anterior eu fui praticar um ritual. No outro dia, eu sentei na beira da cama do meu marido de manhã e falei: Bom dia, amor, tudo bem? Hoje eu vou começar a ler a Bíblia. Ele que eu não tô entendendo Ele, nada. cara, que é isso, O meu que Deus tá do céu? acontecendo? Aham. E aí, o que aconteceu? Eu comecei, liguei pra minha irmã, peguei todas aquelas coisas do hinduísmo que eu tinha, camiseta, livro, tudo, peguei tudo, tudo. Coloquei numa sacolas, levei pra pastora da minha irmã, pra queimar lá na igreja. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uhum. Então, numa igreja que tinha lá, mandei, tchau. Só que foi um processo, e aí começou o meu processo realmente de conversão. Porque é o que eu falo, Jesus, ele não vem pra você melhorar, ele vem pra te transformar. Se Uhum. você não tá transformada, volta. Volta algumas casas e volta pra Jesus e fala: o que é que eu ainda estou retendo? Uhum. O que é que eu ainda não abri mão? Porque ele te transforma. E ele me transformou. Eu falo que, em relação ao meu caráter, eu era uma pessoa que o hinduísmo e todas essas práticas de autoconhecimento, o reiki, o tantra, o hinduísmo, o yoga, tudo. Todas essas práticas. Alinhamento de chakra, constelação familiar, te traz um intelecto muito, uma sabedoria. Você é a mais sábia de todas. Você tem resposta pra tudo. E isso é ótimo para o nosso ego. Demais. Porque ao mesmo tempo que os livros de evolução, né, de uma pessoa mais evoluída fala sobre desapego, sobre se desfazer do orgulho, sobre se desfazer do ego, ele preenche mais seu ego, porque ele te enche de sabedoria. Eu sei tudo. Então, isso foi a primeira coisa que o Senhor, tipo assim, arrancou do meu coração. Fique muda, calada. E aí é basicamente isso, hoje eu estou aqui. Meu Deus do céu, que testemunho. Eu tenho certeza que nesse processo todo que você falou que teve que deixar alguns amigos. E qual foi a parte assim mais difícil pra você? Porque de repente até dinheiro, né? Porque se você fazia mapa, e aí você parou de fazer, você deixou de ganhar aquele recurso. E aí depois, eu devo imaginar o tanto de coisa que não passou na sua mente nesse período. E até tô falando isso para caso alguém esteja passando por esse processo, Uhum. entenda e se sinta apoiado também, né? Por alguém que já viveu tudo isso. Olha, eu acho que a amizade não foi muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa que, e eu já até comentei isso, era engraçado, porque eu nunca tive um círculo de amizade que veio da minha infância ou veio da minha adolescência. Eu sempre fui uma pessoa que ia mudando um pouco, sabe? Uhum. Não sei, hoje eu entendo um pouco por quê, mas tudo bem. Agora, o que mais eu vejo que pra mim foi difícil é porque, de certa forma, eu era uma referência. Sim. Então, isso machucou muito o meu. Só que é muito louco, Isa, porque eu fiquei tão apaixonada por Jesus. E eu acho que esse é o ponto. Eu fiquei tão apaixonada por Jesus, eu fiquei tão apaixonada. Eu acho que o mais difícil pra mim foi estar casada e o meu marido não ser convertido. O mais difícil Uhum. pra mim foi ter que engolir o meu orgulho, engolir as ofensas, engolir o meu eu pra Cristo poder trabalhar na vida do Bruno. E na minha ao mesmo tempo, porque ele estava trabalhando em mim. Porque o Bruno, o meu marido, ele é uma pessoa que ele tem muita sabedoria. Do Senhor mesmo a sabedoria dele. E ele é muito bom de argumento.
Eu não sou boa de argumento. Uhum. Eu não sou pessoa de briga. Você vai tentar brigar comigo, eu vou sair. Eu não gosto de brigar. Eu não gosto de discutir. Eu não sou uma pessoa que fica batendo a minha opinião, só a minha opinião. Não sou esse tipo de pessoa. Então, todas as vezes, né, quando eu me converti, que eu tentava falar de Jesus pra ele, ele tinha argumentos que me quebravam. Tipo, que me quebravam no sentido de eu não tinha mais resposta pra dar pra ele, porque eram muito bons os argumentos. E da resposta do quê? Né? Eu não tinha, Mas sabe? às vezes o exemplo, né? Às vezes não, né? Mas era isso. É, exatamente. E ele mesmo conta que o que fez ele querer conhecer a Cristo foi que eu comecei a mudar muito. E ele começou a ver muita mudança. De uma mulher que era orgulhosa e dona da verdade, pra uma mulher humilde e sábia. Pra uma pessoa que amava, pra uma pessoa que tava mais próxima, sabe? Então, muda. Uhum. Porque essas culturas e essas filosofias, elas falam muito do eu em relação a você se basta. Uhum. Então, se você tá casada, ele é só mais um. Ele não é uma carne com você. Você não aprende que ele é uma carne com você. Nas outras religiões. Você só aprende que ele é mais um ser humano que está aí pra ser seu parceiro. Se ele não tiver afim, ele pode ir embora. Olha, sabe? E é muito sutil isso. Uhum. É mostrando, eu acho que assim, desde lá do Éden, Satanás ele vem com enganos assim bem Bem sutis. sutis assim pra tentar nos puxar, né? E até que a gente cede a tudo isso, desde o começo, né? As mentiras dele, Não mudam. né? As mentiras totais são as mesmas. E ele não é criativo, né? Zero. E o problema é que as pessoas caem. Mesmo ele não sendo mesmo nada jeito. criativo, e as pessoas caem. Porque, igual na vida de pessoas, ele atua da mesma forma. Tipo, na mãe, vou fazer isso, ela não vai ser feliz na área do casamento. Aí vai pra filha. A filha já sabe que existe esse problema, mas mesmo assim, ela, tipo, não enxerga, não vê, né? E só a cruz liberta. Uhum. Ponto. Eu vou fazer uma constelação familiar pra romper o padrão. Mentira, você vai viver o mesmo padrão. Você vai se acorrentar mais, na verdade. Você pode até ficar casada pro resto da sua vida, mas você vai ser um casamento completamente infernal, ou vai ter um monte de aborto, ou vai acontecer um assassinato, uma tragédia. Por que acontece? E isso é muito forte, tá? Uhum. Satanás, ele não te dá nada se ele não te pede algo em troca. Uma hora ele te pede. E o que a gente precisa tomar muito... E por isso que só Cristo salva. Por isso que só a cruz liberta. Porque... E eu me emociono com isso, mas... Ele não te pede nada em troca. Ele já deu. Ele é quem deu. Sabe? Então, assim... É muito... A cruz realmente pela fé. É pela fé que nós somos cristãos. E é muito claro, Paulo falava isso, né? Em Coríntios, Paulo fala sobre a fé. A fé realmente é algo que ultrapassa a sabedoria humana. Uhum. Não é algo que é entendimento de homens naturais não entendem aquilo que homens espirituais entendem. Exatamente. E vamos entrar num assunto um pouco polêmico. Você falou, né, que na Índia você fazia yoga e tal. Eu vejo no Instagram, assim, às vezes eu passo algumas influenciadoras cristãs, outras pessoas que eu conheço, fazendo yoga e falando que tudo bem fazer yoga, que é uma meditação, algo do tipo. E você, com toda a sua experiência, me fala, cristão pode fazer yoga? Olha, eu sempre gosto de usar que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu já dizia, mas... Uhum. Eu não acho que é sobre poder ou não poder, mas é sobre a fonte daquilo que você faz. O yoga, a fonte do yoga, dentro do hinduísmo existe uma bíblia deles, que chama Vedas. E dentro dos Vedas está o yoga. Dentro dos Vedas está os chakras. Dentro dos Vedas está alinhamento energético através de chakras. É a bíblia do hinduísmo. Então, qual é a fonte dos Vedas? Quais são os espíritos que regem ali? Shiva, Vishnu e Krishna, que é a trindade do hinduísmo. E é uma trindade que fala sobre a morte,
eles meio que imitam a Bíblia. É muito louco. O Vedas é muito doido, porque imita muito a Bíblia. Fala que o verbo que manifestou todas, que criou todas as coisas, que é o símbolo do Om, que é o verbo. Enfim, é muito louco. Só que assim, o que o yoga, ele faz? Cada posição do yoga, cada postura do yoga, e isso não é dito, isso não é falado pelos professores de yoga que falam que não tem nada a ver com espiritualidade ou religião, que é só uma conexão de equilíbrio de corpo, mente e espírito, é que cada posição do yoga é o nome de um deus, ou o nome de uma postura de um deus. Então, por exemplo, tem o Surya Namaskar. Surya Namaskar significa saudação ao sol. Surya significa o deus do sol. Então, Surya Namaskar, você está fazendo uma saudação para o deus do sol, hindu. Tem uma posição que toda aula de yoga dá, não tem nenhuma que não dê, que chama Shavasana, que é a última posição, que é a posição do relaxamento, que você fica deitado. O nome dessa posição, traduzida para o português, é posição do morto. Então, é o espírito da morte. Então, cada posição no yoga remete a um deus. Aí tem a posição da flor de lótus, que fala do amor, que é da deusa Lakshmi. Na verdade, a deusa Lakshmi, ela tem várias facetas, e elas são 108 facetas dessa deusa. E isso tem muito a ver com a pornografia, com a imoralidade sexual, com a lascívia. Então, assim... Agora, você vai querer continuar fazendo yoga? É a minha pergunta, sabe? Então, não é sobre, ai, não, mas eu troco o nome, eu não vou colocar nenhuma entoação pra eu fazer. E daí? Você tá fazendo a posição, você tá fazendo a postura. A postura é a mesma. É aquele negócio, a intenção do coração muitas vezes não vale de nada. E o povo perece por falta de conhecimento, né? Porque não conhece como que faz e vai, eu vou ver e eu vou fazer. Igual a questão do signo, né? Muitas pessoas, até cristão, né? Eu já vi muita gente falando, mas como que não existe? Se bate certinho, tudo bate muito certo, desde sempre eu vejo, e aí tem tudo a ver com a minha personalidade, o signo que eu tenho, tem tudo a ver comigo. Aí, assim... O que você diz sobre essa questão do signo? Olha, quando eu subi aos céus em nome de Jesus, a primeira pergunta que eu vou fazer pra Jesus é sobre isso, sabia? Porque o que acontece? Eu não posso olhar pra você e falar assim, Isabela, é uma mentira. É tudo uma mentira, isso não existe, isso... Porque bate. Eu não acho que Deus me colocou pra nascer no dia 19 de outubro de 1994, às 5h44 da manhã, à toa. Nada do que ele faz é à toa. Nada do que ele faz é sem propósito. Mas a própria palavra diz que só cabe a ele o entendimento de algumas coisas. E que a gente, quando tenta entender, é pecado de rebeldia. A gente quer comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eu tenho duas coisas pra falar. Primeiro isso. E a segunda coisa que eu tenho pra falar é que os astros, os luminares, as estrelas e os planetas, sim, foram criados por Deus. E sim, eu acredito que eles não foram criados somente para iluminar. Eu sinto sim que eles foram criados por um propósito. E a palavra de Deus fala em Gênesis, que fala sobre os sinais dos céus. Ela fala, e ela é repetida no Salmo 19, 119 ou 19, não lembro agora. E Jesus também comenta sobre isso. Por exemplo, tá? Vou colocar um fato que acabou de acontecer. Acabou de acontecer. A cada 2 anos e meio, e às vezes pode ser mais frequente que 2 anos e meio, existe a parte do eclipse total lunar. Existe eclipse existe, é fato. E não acho que foi uma coincidência esse eclipse, que é essa lua de sangue que estão mistificando aí, ela aconteceu da noite do dia 2 para o dia 3, na madrugada, justo em uma época que é comemorada a festa do Purim, que foi a libertação de Israel no tempo de Esther, e justo numa época em que os Estados Unidos e Israel está em guerra contra o Irã
para libertar, de certa forma, o povo de Israel das mãos do Irã, do ataque iraniano. Então, eu não acho que foi uma mera coincidência tudo isso que tá acontecendo. Mas por que que eu preciso entender e ter sabedoria e levar para um lado místico tudo isso? Porque o eclipse reverberou toda a manifestação desse acontecimento e é por isso que essas coisas aconteceram. Não, não é sobre isso. Mas Deus, ele marca, sim, os tempos e as estações através das constelações. E a constelação, a palavra constelação, constelação de Órion, constelação de Ursa Maior, de Ursa Menor, foram nomes não dados por Deus, foram nomes dados por homens. Então, a gente tem que saber que signo de Libra, constelação de Libra, de Touro, de Áries, não foi Deus que colocou esse nome, foram os homens que colocaram. E quando a gente fala sobre mapa astral, sobre astrologia, a gente fala sobre uma identidade que Satanás, aí sim, a gente fala de Satanás, a gente fala de uma relação espiritual dos anjos caídos. A gente fala de Satanás que ele quer distorcer a sua real identidade em Cristo. Então, ele te fala, bate muito. Então, se você abrir seu mapa astral agora, eu vou conseguir falar da sua vida inteira. Você vai falar, meu Deus, isso é verdade, essa é minha personalidade, é isso, e aquilo. Porque Satanás, ele não vai fazer nada que vai te deixar desconfiada. Ele vai tentar te desviar do propósito original. Ele é astuto. Então, sim, a astrologia não foi criada por Deus. Não foi. Não foi criada pra falar sobre a gente. Entendeu? Sim, não. Eu tô aqui, ó, minha mente tá. Eu falei, eu acho que eu vou daqui a pouco conversar mais com ela, acabou o podcast, vamos entender algumas coisas, mas assim, eu acho que precisa de parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 pra entender tudo direitinho, né? E eu sei que muitas pessoas têm curiosidade sobre esses assuntos, muitos cristãos, né? E tem muitas coisas que a gente não vai entender mesmo. Muitas coisas que a gente nunca vai entender. Só quando a gente... Tem várias coisas da Bíblia que eu falo, meu Deus, mas eu queria entender. Mas aí meu marido fala, calma, você não tem que entender agora. Eu falo, então tudo bem. Mas sobre um assunto que tem acontecido muito ultimamente. Muitas pessoas estão falando o tempo todo sobre isso. Tudo bem que agora deu uma baixada, mas é bom a gente conversar um pouco sobre isso. As pessoas têm falado muito sobre Jesus nas culturas. Ele tem falado muito sobre isso. E até aconteceu recentemente de uma música do Marco Teles, chamada Auê. É Auê, né? A música mesmo, né? Eu não, é o banquete do álbum dele. E as pessoas ficaram escandalizadas com essa música e tal. E eu tenho certeza que você deve ter visto um pouquinho sobre isso. E também é sobre a gente entender sobre Jesus estar nas culturas, mas a gente precisa seguir as culturas? Como que é isso? Qual que é o seu pensamento em relação a esse assunto? Olha, a palavra de Deus, Jesus, ele fala que para seguir ele, a gente deve negar a si mesmo, pegar a nossa cruz e seguir a ele. Ele fala isso, né? Não lembro se para quem que foi, para alguns dos discípulos ele falou isso. Negue-se mesmo. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Isso. Esse negar a si mesmo é tudo, inclusive a cultura. Porque, vamos lá, dar o exemplo. Um indiano que confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, mora lá na Índia. A cultura da Índia é toda pautada no hinduísmo. Toda pautada no hinduísmo. Em outra religião, em outro tipo de espiritualidade. Ela vai continuar fazendo as mesmas coisas? Claro, não. Então, até que ponto Jesus é realmente o Senhor e Salvador da sua vida? Porque, por exemplo, essa música, eu não sei qual era a intenção deles. Não posso falar sobre a intenção deles porque eu não sou eles. Porém, beleza, vamos ouvir o disco inteiro, entender o contexto. Mesmo entendendo o contexto, não justifica. Não justifica no seguinte, de que é como se eu quisesse inserir Jesus naquilo que eu já fazia. É aquele negócio que eu falo, quando você conhece Jesus, quando você confessa Jesus, não é pra você melhorar, é pra você se transformar.
É pra você transformar, é pra você mudar, é pra você dar um 180 e não um 360. Porque 360 você volta pro mesmo lugar, mas aí você fala que Jesus é seu Senhor e Salvador, mas você continua fazendo a mesma coisa. Você continua dando os mesmos batuques. Qual é o sentido? Então, até que ponto, né? Então, eu não sou... Agora, eu, Luísa, saindo da palavra, opinião Luísa, eu não acredito que você, quando você se converte, se você era de uma cultura, vamos supor, tá? De uma cultura afro, digamos assim, de uma cultura jamaicana. Uhum. Sei lá, de uma cultura da Jamaica, você vai continuar seguindo aquela cultura, mas você vai colocar Jesus ali. O Senhor vai te dar artimanhas. É lógico que ele vai te dar artimanhas pra você tá ali naquele meio pra poder evangelizar, pra poder pescar mais almas pra ele, né? Uhum. Mas assim, eu não acho que a gente tem que inserir dessa forma. Entende? Até porque em momento nenhum Jesus é glorificado. Uhum. Então, assim, isso sou eu, Luísa. Mas a palavra mesmo diz que a gente deve negar a si mesmo. E o negue-se ali é um geral. É absolutamente tudo. Uhum. Até porque se fosse assim, nós brasileiros, todos os cristãos deveriam ir pro carnaval, de repente, porque é cultural. É. É cultural, é algo que os brasileiros fazem. As pessoas vêm de Uhum. fora, vêm de outros países pra vir no carnaval. E porque porque é cultural, eu tenho que fazer? Exatamente. Será que é desse Exatamente. jeito? Claro que não, né? Porque carnaval é uma coisa. Não, pelo amor de Não Deus. dá nem pra comentar. Você deve saber um pouco mais sobre tudo que se passa também no carnaval, mas a gente vê que hoje em dia, antigamente eu via que, assim, eu nunca fui de assistir carnaval, nunca vi nada assim. Mas, pelo pouco que você vê, assim, das informações, antigamente às vezes fazia uma homenagem, alguma coisa. Mas agora tá bem escancarado, né? Muitas coisas, os demônios, tudo assim. Eu fico. Tá. É que é isso aí, Satanás, ele tá pedindo retorno, né? Uhum. É verdade, você paga um preço. E aí o retorno, ele precisa ser glorificado, ele precisa ser exposto. E agora as E pessoas agora estão tá expondo. escancarado, e é muito louco isso, né? Que eu acho O que assustador. as pessoas faziam antigamente escondido, hoje em dia elas fazem em rede É. nacional. Nossa. E tá tudo bem. É. Isso é verdade. Ai, ai. E hoje em dia você tem frequentado a igreja, seu marido também é convertido, né? Graças a Deus. Fico muito feliz por isso. E tem impactado muitas outras vidas. E eu tenho certeza que vai impactar muito mais. Amém. Mas nas igrejas, você vê algo assim, no processo de libertação, vamos colocar aqui, algo que você vê como talvez errado, sabe? De tudo aquilo que você já aprendeu Uhum. na sua vida. Aí você vê, nossa, mas por que que eles estão fazendo isso no processo de libertação na igreja? Isso é Uhum. misticismo? O que que é isso, sabe? Aham. Aí pra você poder falar aqui pra gente. Bom, primeiro, eu não vejo muita igreja fazendo, praticando a libertação de fato. Já começa por aí. E as libertações que eu andei observando e vendo e até vivendo foram libertações que tem um pouco de misticismo, tem um pouco de ritual, um pouco de seita, uma misturinha ali, não é o evangelho puro. Primeiro, por quê? A libertação, ela vem pela palavra de Deus. Sim, na libertação, Jesus, ele fala pra gente que a gente expulsaria demônios no nome dele. Uhum. Então, sim, libertação é pra cristão. Libertação não é pra não cristão. Começa por aí. Existe sim a expulsão de demônios e precisa sim expulsar. E como que você expulsa demônio? Você confronta a pessoa e você exorta ela no pecado que ela tá vivendo, porque senão você vai expulsar o demônio e se a pessoa não for exortada, volta 7, a própria palavra já diz. Mas existem, eu não sei nem explicar, ministradores de libertação, pregadores de libertação, Acredito que imersões de sim. libertação como um Sim. todo, né? Retiros, seminários que estão mistificando a própria libertação. Então, o que elas fazem?
É como se elas falassem que Jesus não é o suficiente. Você tem que fazer um ritualzinho ali a mais. Você precisa confessar nome por nome, de pecado por pecado. Quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você ainda precisa libertar os espíritos malignos ancestrais dos seus pais. Isso não tá na palavra. Não está na palavra. Então, é meio que, até o seu marido comentou, né? Judaizante, de querer ainda fazer a misturinha do Antigo Testamento, trazendo para o Novo Testamento, porque só falar está expulso em nome de Jesus é muito simples. Parece que precisa de uma purpurina, de um show, de uma manifestação muito louca. E não há necessidade disso. Em nenhum momento na Bíblia você vê Jesus libertando alguém. O livro de Marcos é um livro sobre expulsão de demônios. O livro de Marcos inteiro você vai ver Jesus quase em todos os capítulos expulsando demônios. Em momento nenhum, você nunca viu uma passagem de nenhum desses capítulos que demorasse 3 versículos ele expulsando o demônio, 2 versículos. Porque ele era rápido. Saia no poder do nome de Jesus, acabou. Você não tem que fazer um show pirotécnico gigante de libertação. Não há necessidade. E isso traz o misticismo. E isso traz espírito de Jezabel, espírito de Beelzebul, espírito de religiosidade pra dentro da libertação. Então, na verdade, você não tá libertando é nada. Então, eu vejo muito isso e eu quase caí no engano. E é óbvio que quando a gente vive o misticismo, o ocultismo e a gente é convertido, Satanás, ele já sabe que a gente tá calejado. Então, ele não vai vir com uma astrologia pra cima de mim. Ele vai vir com um crente super na unção do Espírito Santo, orando em línguas, arrepiando da cabeça aos pés, se tremendo inteiro, caindo no chão, pra dizer que o Senhor me mandou dizer isso e que essa é a libertação que eu tenho que fazer e que eu tenho que fazer altar e que eu tenho que fazer isso e aquilo. O engano é muito sutil. Demais. E a gente precisa de discernimento espiritual. Nós estamos em uma época e que parece que nunca foi tão necessário para o crente discernimento espiritual, porque a gente está caindo em muita armadilha e manipulação pastoral. Demais. Muita. E até mesmo eu vejo por nessa área, assim, muitos profetas, né? Porque, assim, igual você disse, você gostava de saber, isso preencher seu ego, de saber de todas as informações e tal. E eu vejo que na igreja acontece a mesma coisa com os profetas, porque eles receberam um dom de Deus, aí Deus entregou assim, fala pra ela que é isso daqui. Aí a pessoa vai lá e fala isso daqui, isso daqui, isso daqui. A pessoa vai colocando um pouquinho mais, né, da purpurina, assim, pra dar todo aquele uau, para dizer que ele sabe, para dizer que Deus usa ele. E acho que isso tem feito as pessoas errarem muito na igreja, né? E muitas pessoas também se decepcionarem com a igreja por conta disso. Por falsos profetas, pessoas que falam coisas que Deus não pediu pra falar. É verdade. Então, assim, tem que tomar muito cuidado e pedir cuidado. muito discernimento do Espírito Santo pra que a gente viva, né? Exatamente. Nesse mundo. É por isso que a gente precisa buscar relacionamento com Deus e leitura da palavra. Se você não fica esperando só a pregação de domingo e você vive o evangelho de segunda a domingo na leitura da palavra e na intimidade com o Senhor e numa vida diária de oração, você não vai ser enganado. Porque a palavra é muito clara. Sim. Então, minha maior dica é essa. Porque, cara, pastor, profeta, evangelista, mestre, todos os dons, somos seres humanos. E o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, a gente é passível de erro. Só que se você é apegado na palavra, se você é uma pessoa que vive com Jesus no seu dia a dia, você vai saber se aquilo veio ou não veio. Porque, inclusive, profecia, na verdade, deve testificar aquilo que o Senhor já falou no seu interior. Já tem comunicado, né? E é muito engraçado a gente tá falando sobre isso, porque essa semana eu tô tendo aula de batalha espiritual no Master, no Carisma. E aí, eu achei muito engraçado muitos assuntos que a professora entrou. E ela até dizia que as pessoas ou querem conhecer muito sobre os demônios ou não querem saber de nada, são descrentes de tudo.
E muito e nem desconhecer é o certo, né? E eu acho muito engraçado porque as pessoas ficam, mas qual que é? Quando a pessoa tá endemoniada, fala assim, qual que é o demônio? Qual que é, não sei o que lá, fala pro seu nome, que não sei o que. Isso importa? Não importa. Aí foi que a professora falou assim, a batalha já foi vencida na cruz do Calvário. E os nomes de demônios não tá escrito na Bíblia que foi dado, Deus deu o nome dos demônios. Foi a própria doutrina de uma religião que deu os nomes aos demônios. Então, assim, foi o que a professora falou e eu fiquei. É verdade. Por que que as pessoas querem conhecer? Porque tal, a pombagira atua em tanto. As pessoas precisam conhecer quem é Deus. As pessoas precisam conhecer quem Ele é. A partir do momento que elas conhecem quem Ele é, isso basta. Uhum, Porque a batalha já foi vencida, sabe? É uhum. claro que eu não vou viver uma vida bagunçada, eu vou ter temor pelas coisas de Deus, mas não viver nisso, ai meu Deus, mas aquele demônio. Ai, você já viu pessoas que ficam com medo de tudo e Uhum. parece que Não Jesus não é vive. suficiente? É. Mas ao mesmo tempo tem as pessoas da hipergraça, né? Aham. Que é, Jesus já venceu tudo por mim, então eu não preciso fazer nada, eu vou continuar a mesma pessoa. E aí você O tá cheia de equilíbrio. pecado, e Uhum. isso é o que mais tem hoje dentro do meio Uhum. cristão. Dentro das igrejas, hoje a gente vê tanta coisa acontecendo porque existe uma liderança corrompida porque acha que já sabe tudo. Uhum. Porque acha que Jesus já venceu tudo e não tem guerra, não tem batalha, não tem. E cara, querendo ou não, não tem como a gente falar que não tem, porque tem. Uhum. Jesus, o próprio Paulo, ele fala em Efésios 6, a gente tem que se revestir da armadura de Deus. Vai se revestir da armadura pra quê? Se não Uhum. tem nada? Só Sim. pra enfeitar? Lógico que não. É porque Sim. existe. É porque a gente tem que estar o tempo inteiro atento, porque senão a gente cai em pecado e a gente se torna, sim ou não, depende, endemoniado. Sim. É verdade, gente. A gente pode. Quantas pessoas dentro da igreja? Uhum. Quantas pessoas de cargo de liderança dentro de igreja hoje que precisam de uma libertação e acham que já são libertos? Uhum. E não são. Não estão. Porque já estão num nível de iniquidade tão grande que não conseguem entender isso. Uhum. Enxergar, né? Enxergar. Mas Acho. sim, a gente tem que ter discernimento e a gente não pode viver pelo medo. A gente tem que viver pela graça. Em Uhum. Cristo, toda condenação foi levada, todo pecado, toda iniquidade foi com Cristo Jesus. Mas agora, sua mente, ela está sendo transformada? Ou você continua buscando as mesmas coisas? Você continua frequentando os mesmos ambientes? Você continua sentando nas mesmas mesas? Quem é você depois de Cristo? Quais são seus pensamentos? O que você tem alimentado a sua vida? Uhum. E aí é que a libertação mora. Sim. Porque às vezes a pessoa se torna cristã, mas ela continua frequentando os mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas. E aí vai ter que expulsar um monte de demônio mesmo sendo cristão, Uhum. né? E pra gente caminhar pro final, eu vou fazer essa pergunta pra você. Quem é a Luísa depois de Cristo? Olha, eu falo que eu sou uma filha amada. Eu falo que a Luísa, a minha diferença de Luísa antes e depois é o que uma Luísa antes vivia no vazio, Uhum. mesmo tentando ser preenchida com tantas coisas. E a Luísa depois é uma Luísa que sabe que se eu não tiver nada, se eu não for nada, eu sou o que basta, que é ser filha do Deus vivo. Ser filha de Deus por meio de Jesus, saber que todos os dias eu sou lavada pelo sangue de Cristo, que a misericórdia dele tá sobre mim. Porque ele, quando ele me olha, ele não me vê mais, mas ele vê o filho dele. E que Uhum. hoje eu sou filha de Deus. E pra mim não existe nada, nada, nada maior e melhor do que ser filha de Deus. E é isso que nos separa de todo o povo que não é filho. Uhum. Porque o povo que não é filho, só pra concluir, tá? Mas o povo que não é filho pode fluir em profecia, pode fluir em milagres, pode fluir em maravilhas. Mas eles não são filhos. Deus deu dons aos homens, não aos cristãos. Uhum. Cristão ou não, você vai ter dom. Porque é algo de Deus. Só que Uhum. como ele vai ser usado, aí é com você. Então, você ser cristão e manifestar os dons do Senhor não significa que você é filho. Não significa que você está andando na identidade de filho.
Então, antes de qualquer dom, você precisa buscar a filiação. E eu vejo que se hoje o Senhor me colocou nesse lugar que não é nada, é porque eu entendi a minha identidade como filha dele. E hoje eu vivo nessa filiação. É isso. Amém. Amém. E uma última palavra que você daria para essas pessoas que estão caminhando pelos mesmos caminhos que você estava trilhando há um tempo atrás até ser encontrada por Jesus, essas pessoas que falam, vou abrir esse vídeo desse podcast para ter uma resposta de repente, para ouvir o que esse povo que fala tanto de Jesus tem para me falar. Traz uma palavra para essa pessoa. Vou olhar pra câmera. Isso. Aquilo que você busca nas religiões, aquilo que você busca nos seus relacionamentos, aquilo que você busca nas mesas, nas amizades, na sua profissão, no que você faz, é exatamente o tamanho do vazio que está dentro de você que Jesus preenche. Então você vai buscar incessantemente até o momento que você vai entender que nada disso vai te preencher o suficiente, porque a única coisa que verdadeiramente preenche é Jesus Cristo. E eu falo que o vazio que tem dentro de você é exatamente do tamanho de Jesus. É isso. E que ele te ama muito, ele tá te esperando. Amém. Receba Amém. essa palavra aí em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te alcance aí na sua Amém. casa. Eu tenho certeza que você não assistiu esse podcast em vão. Com certeza. E Deus, ele quer se revelar ainda mais para você, assim como ele se revelou para Luísa, ele quer se revelar para você também. Amém. Muito obrigada, Lu, Obrigada a por você, Isa. você ter vindo, aceitado o nosso convite. Essa história realmente é muito linda e que ela venha ecoar por muitas e muitas gerações, que pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, precisam ter suas vidas transformadas, possam ouvir o seu testemunho e a voz que você ecoa possa vir e muito longe, muito longe, além do que você imagina, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, em nome de Jesus. Obrigada, viu? Obrigada por ter me convidado. Obrigada por ser sensível ao Espírito Santo. Obrigada, Deus te abençoe muito. Qual que é as suas redes sociais para o pessoal seguir? Luzanete, com 2 TZI, .ofc. Isso, sigam ela, gente, nas No redes Instagram, sociais. isso. E no Instagram, porque ela compartilha vários conteúdos falando sobre os Sim, assuntos. compartilho bastante polêmica. O povo gosta. O povo O gosta povo de gosta. polêmica. Eles gostam de polêmica. Mas é isso aí, as verdades de Deus sendo derramadas. Porque as pessoas, elas falam tantas coisas, não falam? É A verdade. gente tá falando em nome de Jesus. A gente tá falando coisas que é pra tirar as vendas dos olhos das pessoas. É verdade, então, é bem isso Tem que mesmo. falar mesmo, entendeu? Tem que falar mesmo. Mas muito obrigada, Obrigada viu, a Lu? você, Isa. E você que nos assistiu, muito obrigada por ter assistido até agora esse podcast. Compartilha com sua amiga, com alguém que você lembrou, se passou pela sua mente alguma pessoa, eu tenho certeza que você precisa enviar esse podcast para essa pessoa aí. Então, eu te vejo na próxima, que Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Uhum.